Você está ouvindo o podcast do Palco Digital. Apresentação, Vinícius Soares. Olá, começamos mais uma edição do podcast do Palco Digital. Eu vou ser meu convidado a participar desse episódio que vai se enveredar pelos caminhos da composição musical. É o segundo episódio, a parte 2 do episódio de composição. A gente fez uma enquete lá no Instagram, pediu dúvidas, perguntas sobre o tema e recebemos muitas perguntas e não deu para fazer um episódio só, a gente dividiu em parte 1 e parte 2 e a parte 2 está sendo gravada agora. E eu trago novamente a Cândida Borges, minha amiga super compositora, artista, professora, profissional da música de mão cheia, que está lá na Inglaterra fazendo um PhD monstro em composição musical, enfim, entende de tudo e vai estar respondendo essas perguntas pra gente. Cândida, é um prazer enorme ter você conosco nesse episódio. Opa, prazer meu. Vamos continuar aí nossa missão de semear a composição. Vamos nessa. E Cândida, eu queria que você falasse um pouco da tua rotina aí na Inglaterra, enfim, na Europa, Estados Unidos também. Quais os projetos que você está trabalhando? Como é que é o trabalho, o dia a dia da Cândida fora do Brasil, né? Então, eu estou trabalhando nesse momento no portfólio das composições do meu PhD. Eu estou fazendo um PhD em composição na Inglaterra e eu estou trabalhando com novas tecnologias, novas mídias, novas formas de performance. Então, eu trabalho com composição hoje já mais voltada para a área de instalação e todas as coisas assim, mais, digamos assim, que tem um aspecto já para além da música, né? Então, eu trabalho hoje com realidade virtual, com inteligência artificial, já é uma dimensão da inserção da música nesses ambientes que tem um encaixe com tecnologia mais avançado. E, ao mesmo tempo, eu sou assinada com um selo nos Estados Unidos, e que eu trabalho no cenário da música eletrônica. E isso, então, minha produção em Nova York. Esse ano eu termino de lançar 2 álbuns, já terminando a produção deles. Se Deus quiser, até o final do ano saem mais 2 agora, que é de onde a gente produz para várias coleções, né? Que a gente tem uma atividade comercial bastante intensa no cenário da música eletrônica. E, em paralelo a isso, eu faço vários projetos com filmes, projetos institucionais, né? Essas ferramentas de inserção da composição em outros campos que não só nas nossas carreiras artísticas, né? Então, hoje a minha produção está nesse momento, nesses projetos aí, mas eu sinto muita falta também da composição da canção simples, né? Daquela coisa de produzir para um álbum simples. Daqui a pouco você vai chegar também, voltar para isso também, que a gente vai meio de ciclo, né? Vai fases, né? E a vida vai levando a gente por esses vários caminhos. Isso é parte da vida do criador, do compositor, essa importância de desenvolver projetos diferentes na sua carreira, que você sabe, né, Vinícius, com a modernidade e toda essa tecnologia no mundo, se você não se reinventa, você pode olhar qualquer popstar, grande banda, qualquer coisa, todo mundo inventando mercados, né? Todo mundo trabalhando com licenciamento um bocado, trabalhando com outras formas de tecnologia. Eu tenho como referência máxima sempre a Bjork, que Bjork é uma criadora de apps, de instalação, de programa de educação, não sei o quê. Enfim, são esses artistas multidisciplinares, pessoas que têm uma visão muito global e não ficam presos somente ao ambiente musical ou só à canção em si. Eles pensam 360, né? E isso é meu foco de atuação mesmo. Que legal. E qual é o teu site, Cândida? Como é que as pessoas podem te achar, te encontrar? Quais são os seus endereços online? Meu site é um hub assim, para vários projetos, que é o candidaborges.com. Aí os trabalhos na área de música eletrônica estão em candidamusic.com também. E as minhas redes sociais têm pílula assim, de vários dos meus projetos. No Instagram é @justcandida e Twitter também é isso. É isso aí. Do meu site saem todas as redes, né? Legal. Vamos lá então, a primeira pergunta enviada lá pro meu Instagram veio do Fabrício Costa. Ele pergunta assim: composição é prática ou inspiração? Eu tenho 27 anos. Será que ainda dá tempo de começar a compor? Fabrício Costa pergunta. Maravilha. Então, é uma mistura dos dois, né? Se a gente for olhar aí toda a literatura, inclusive, é super interessante ler sobre a vida de vários artistas, compositores, criadores
Vários deles dizem aí que a maior parte é trabalho, 90% ralação, 10% inspiração, né? É a mistura, é a soma das duas coisas. Não adianta a gente ser só técnico, ser só conhecimento e não ter assunto para falar, né? Não ter uma vivência de vida para expressar na composição, mas também só a vivência, só a inspiração, ela certamente ela não consegue dar sustentabilidade à carreira de um compositor, porque você faz 2, 3, 4 músicas só na intuição, e depois você começa a ficar com caminhos muito viciados, sempre falando das mesmas coisas, usando sempre os mesmos elementos, as melodias começam a ficar repetidas. Então, sempre que a gente vai entrando nesse caminho de falta de repertório em termos de vocabulário, de estrutura e tal, é o momento em que um input de novo conhecimento, ler alguma coisa nova, ter uma aula com alguém, é importante para poder alimentar esse processo. São os dois caminhos que precisam sempre estar juntos. E quando eu falo conhecimento, ele não necessariamente precisa ser de uma forma formalizada, né? Um curso de composição ou um curso de songwriting. Conhecimento hoje ele é estruturado de uma forma muito abrangente. Você pode estar acompanhado por um professor, você pode estar acompanhando um livro, você pode estar com um bom parceiro de composição. Existem várias formas de a gente crescer, né? Esse talvez processo de a educação que eu falo talvez seja até melhor representado pela palavra crescimento, assim, nesse sentido de buscar novas alternativas para o que a gente tem, porque isso é sempre isso para todo mundo, né? Por mais talentoso que você seja, todos nós somos um banco de ideias e não é um banco infinito que não dialoga com o mundo. Você precisa sempre estar no processo de reciclagem, precisa estar no processo de revisão desse material, de inserção de novos elementos, né? É muito importante que a composição esteja dialogando, inclusive, com a sua autenticidade, com a sua vida. Hoje a gente vê, assim, sempre foi isso, mas hoje você vê a música muito ligada a questões sociais também, né? Toda a questão de movimento de gênero, de movimento de raça, expressão política. Se você não tiver, né, conectado com isso ou expressando coisas relacionadas a isso, dependendo do nicho que você estiver falando, você nem tem diálogo. Então é importante entender para que mercado que você está produzindo, o que essas pessoas estão falando, enfim, ter claro, né, o que é que você precisa alimentar na sua composição para poder alcançar esse público. Então, se você precisa estar estudando o que é mais, não sei, se é um instrumentista com um trabalho mais ligado a jazz, vai precisar estudar mais um pouco de harmonia avançada, ou se é uma pessoa que vem mais de uma cultura popular no Brasil, preciso se inserir mais nas culturas populares, fazer de repente uma viagem e conhecer mais a cultura de raiz, ou se é alguém mais ligado ao rock, ao pop, conhecer bastante das referências das bandas anteriores, né, e ver aqueles conteúdos, como falar aquele mesmo, se é o mesmo conteúdo, mas de uma forma atualizada hoje. A gente tem a revolução da internet, os nossos assuntos não são mais os mesmos, a gente não pode voltar a abordar as coisas do mesmo jeito. O amor é falado há milênios nessa humanidade, mas sempre de uma forma diferente. Então, como atualizar esses conceitos se você quer fazer alguma coisa diferente do mercado? Agora, tem também a forma da composição de fórmula, né? E aí falar mais do mesmo e tá tudo certo, talvez essa até a que mais venda, né, Vinícius? Mas se a gente está aqui pensando, né, em alternativas, obviamente eu vou puxar a sardinha para o lado do inovado, criar diferente, de algum elemento diferente para poder criar um espaço de como me falta até palavra, de singularidade, né, no seu nicho, para você poder conseguir se destacar do restante do grupo que você está inserido, né? E um detalhe é que ele fala 27 anos como se fosse um cara idoso, né? Fabrício, 27 anos, cara, você tá na flor da idade ainda. E uma coisa que eu acho que ficou aí meio que no ar, Cândida, eu acredito que ele, quando traz essa situação de idade, eu acho que ele tem a intenção de trazer também a questão de mercado, né? Tipo, mas será que com essa idade eu consigo compor algo para mercado? Eu acho que não tem muito a ver, assim, esse olhar, né? Olha, falamos de duas coisas completamente diferentes aqui, mercado e composição, né? Compor, a gente pode compor aí a qualquer momento da vida,
nossa senhora, eu dou aqui minha formação, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o curso que eu dou aqui, tem gente de todas as idades. Mercado já é uma outra história. Mercado é quem você conhece, onde você está inserido, o que você faz bem, qual é a sua experiência, é outra história. E não necessariamente as duas precisam dialogar, né? É claro que a gente quer resultado, é claro que a gente quer número, quer popularidade, quer tudo, mas assim, eu tenho um grande receio de que isso seja uma grande fonte de frustração para todo mundo, que é essa coisa de ser reconhecido, Deus do céu, todo mundo numa correria por tudo isso. A gente hoje tem vários estudos falando dos pequenos nichos, que às vezes são muito mais alimentadores do que as grandes massas, né? Então, às vezes, artistas com grande followers e que não conseguem, por exemplo, fazer um pequeno show e botar 100 pessoas numa casa, e essa pessoa tem, sei lá, milhares de seguidores. Então, assim, a composição e a carreira, ela tem aspectos diferentes, tem que analisar caso a caso, né, Vinícius? Assim, falando sobre compor em si, você ter uma atividade criativa, você ser uma pessoa reinventando o mundo através da sua arte, meu Deus do céu, isso não tem idade nenhuma. Isso daí, a gente, graças a Deus, tem essa possibilidade de fazer isso por toda a nossa vida. E, ao contrário, a gente vai ganhando experiência de vida, vai ganhando experiência artística, e isso só vai melhorando. A composição, ela é um exercício para a vida. Agora, mercado, já estamos falando de outra história, porque aí a gente já está falando realmente de se inserir dentro de um grupo de trabalho, conseguir vender música, ou conseguir apresentar isso para outros artistas que estão gravando, ou tá dentro de uma major, aí já é um outro terreno, eu deixaria até mais para você falar do que eu, Vinícius. Eu acredito que o olhar tem que ser bem em cima da verdade que você vai estar passando, né? Sem ser piegas nem nada, né? Você pode ter o objetivo de querer estourar, de ser um compositor de sucesso, acho que é válido. Mas se você focar nisso, né? Se você tiver olhos nisso para compor, é difícil, né? Difícil você ser um cara fértil, ser um cara que consiga emocionar as pessoas, sendo um cara muito metódico em cima do sucesso daquela música apenas, né? Eu acho que isso pode ser dos objetivos, mas acho que o norte tem que ser outro, né? Acho que a obra ela tem que ter um cuidado especial antes, né? Porque aí a gente está falando que essa arte é sempre aquele limiar entre o comércio e a arte em si, né? Que é o seguinte, agora mesmo, estou com um aluno aqui, o cara fez o curso 3 meses, e aí me escrevendo a maior angústia aqui, porque lançou um single e não está no top chart. Porra, não é assim que funciona a coisa, né, cara? O cara não faz um hit com 3 meses de experiência. Pode acontecer? Pode, né? A nossa indústria hoje aqui, ela é realmente muito imprevisível. Agora, composição, ela é um exercício, meu Deus do céu, eu tenho vários amigos, eu poderia dar vários exemplos aqui, pessoas que são poetas, que são, assim, realmente buriladores mesmo de uma arte de criar uma expressão sonora que represente aí uma narrativa, que tenha toda uma estrutura. Às vezes não é isso muito bem que o Brasil está procurando, não, né? Às vezes eu fico pensando até para quem que a gente está criando isso tudo. Mas, de qualquer forma, eu diria o seguinte, é exercício, tem muita gente boa no mercado, tem muita gente boa. Então, a gente realmente tem que ter uma humildade. Eu sempre digo que a arte ela é muito maior do que a gente, então tem que ter uma humildade, um exercício para poder exercer esse ofício e essa busca e gravar e ir de novo, e ouvir experiência, ouvir feedback, manda para um artista, manda para outro artista, e alimentando esse desejo de compor como um exercício. Antes de qualquer coisa, composição é exercício. Aqui a gente tem uma espécie de uma brincadeira, assim, que a gente tem, as 100 primeiras você guarda. Você começa a virar profissional depois da 101. Que é meio que um número que a gente usa para você gastar a ideia, né? Para você exercitar ali, brincar de elaborar coisas, porque entramos num lugar que todo mundo compõe e qualquer coisa é composição. Também não é assim, né? Então, tem uma coisa da gente ouvir feedback também. Tá fazendo sentido? Tem lógica? Tem uma estrutura aqui? Não tem? Enfim, poder dialogar com pares também, colegas que possam ouvir. O ideal é ter um mentor, o ideal é ter uma pessoa que tenha mais experiência, que possa dar um retorno, né, sobre a composição. E ter muita paciência, a verdade é essa, né? Que é igual você entrar numa academia
fazer meia dúzia aí de barra e dizer, pô, não tô grande. Aí, cara, composição é igual, né? É verdade. Vamos então aqui, Cândida, a segunda pergunta que vem do Fábio Simão. Fábio, que tem uma escola de música aqui no Rio de Janeiro, tá com a gente no curso Palco Digital. Ele pergunta, é recomendável um tempo máximo de duração para uma canção, né? A pergunta dele acredito que é em cima de uma música que tem um cunho mais popular, né? Aquela questão radiofônica. Se existe um padrão, né, de tempo para uma canção hoje, como antigamente existia também, né? A gente tem aquele clássico 3 minutos, né? Hoje o nego já tá falando por aqui já se fala em 2,5, né? A verdade é que hoje, se você olhar os números de retenção na internet, a gente está falando de menos de 40 segundos, certo? Que é o tempo que uma pessoa leva, por exemplo, no YouTube. Nos streamings de playlist do Spotify ou do YouTube, você tem mais tempo, porque normalmente as pessoas deixam aquilo lá rolando, e aí você consegue um tempo de retenção maior. Mas, por exemplo, hoje já se fala, né, que rádio, por exemplo, que já é uma coisa muito rara, se fala em tempos cada vez menores de escuta de uma música. Tem essa medida aí, né? Eu diria que em geral 3, mas depende do seu nicho. De novo, por exemplo, música eletrônica não tem isso. A gente faz músicas aqui fácil, de 7 minutos. Eu tenho um aqui que eu vou lançar agora no próximo álbum, 9 minutos. Que são músicas para pista, né? Já é uma outra coisa. Então ali as pessoas estão envolvidas com outro cenário e tal. Depende de para que meio você está compondo, né? Por exemplo, já para show, você já está pensando ali, vai ter, dependendo do nicho que você esteja, tem improvisação ou não, o artista vai falar no meio ou não, você já consegue ter um tempo maior de 5 minutos e tal. Agora, dentro daquela forma que a gente tem hoje tradicional de composição, né? Que seriam 2 versos, mais refrão e uma repetição disso, 3 minutos dá de bom tamanho para você pensar, né? Agora, eu estou falando também da faixa produzida, não estou falando da composição em si, porque a composição, uma parte das vezes, ela é menor do que a produção, do que a faixa final. Então, a gente tem que entender também qual é essa diferença. A composição, então, tem a estrutura central da obra, mas aí quando você vai para a mão de um produtor, esse produtor vai mudar essa estrutura, porque vai colocar uma introdução, vai colocar lá um bridge lá pelo meio, volta e tem um final, não tem um final. Então, a composição em si, ela não pode chegar a 3 minutos, porque senão o produtor fica sem espaço para poder criar essas outras sessões aí pelo meio, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar mais na estrutura da obra, o que quer fazer, que eu vou fazer isso em 2 versos e refrão, que é o que o nego tem feito hoje. Mas você olha, por exemplo, com exemplos vários, até do rock brasileiro, se a gente vai para Faroeste Caboclo tem o quê? 6 minutos e tal, né? Você tem várias obras aí imensas, né? Que não seguem, inclusive, essa estrutura. De novo, vai depender do nicho onde a pessoa estiver inserido e sempre ter esse olhar assim, bastante específico. Quanto mais específico a gente eu acho que melhor o resultado, porque você consegue entender melhor com quem que você está falando, o que esse grupo gosta de ouvir, inclusive quais são as referências desse grupo, quem mais esse grupo ouve além de você. Então, conhecer bem o terreno onde está inserido é muito importante para você ter um mapa do que é uma composição esperada disso, né? Agora mesmo fui no lançamento do show da Björk, da turnê nova dela, várias músicas de 8 minutos. Agora, a Björk, né? O show dela tem uma produção que é um negócio que não existe no mundo outro igual. Então, tem isso também. A música pro CD, é uma coisa diferente do que a música pro show, que é uma versão diferente do que a música para rádio, que pode ser uma versão diferente do que a música pro YouTube. De novo, isso tudo é a produção da música, não é a composição em si, né? A composição, ela vai se desdobrar nesses vários outros produtos, né? Que é a cadeia aí de produção de uma obra, né? O compositor lá fez a primeira célula, o produtor vem, pode remodelar aquilo tudo, reharmonizar, mudar a estrutura, inverter verso, mudar a palavra, aquelas coisas todas, e, inclusive, entregar produtos diferentes para esses vários meios que eu falei ainda agora, né? Legal. E, Cândida, uma pergunta minha agora. Quando o assunto é música eletrônica, o processo de composição, ele tem alguma similaridade ao processo de composição de uma música padrão, né, de instrumento acústico, onde você, de repente, trabalha as progressões harmônicas, né, você tem um instrumento ali para guiar de alguma forma, ou
ele tá muito em cima do beat, tá muito em cima da batida, em cima da pulsação. Tem alguma diferença? Tem similaridades? Como é que é o processo de composição quando o assunto é a música eletrônica em si, né? Curiosidade minha. Olha, também dentro do eletrônico a gente tem muitos campos diferentes dentro do eletrônico, certo? Muitos. Eu, por exemplo, trabalho muito com Deep House, né? Eu estou na fronteira entre produções do House e do Deep House. Existem vários artistas que fazem com verso aqui. Os americanos gostam muito de muitos versos quase que vem muito da influência do rap mesmo, né? Que eles têm um discurso muito grande. Agora, no Deep House, a música ela já é muito mais conceitual. Então, por exemplo, como eu gravo, além das vozes, os teclados também, né? Toda a parte de programação, o beat ele é mais importante do que a estrofe realmente, né? Do que o verso, do que a letra. Inclusive é uma questão aqui, porque, por exemplo, numa composição, você tem aí o direito de autor vai para o letrista, né, e para o melodista. Não vai para quem harmoniza, isso é sempre lembrar disso daí, né? Quem faz a harmonia, quem botou o acorde na música não é o compositor, né? É quem cria a melodia e a letra. Agora a gente está numa briga aí nessa história da música eletrônica, que é isso, né? Essa estrutura que o valor da melodia ele mudou ao longo dos tempos, né? Então hoje você tem uma música em que ela já não tem mais uma melodia, ela é uma mudança de climas, né? E às vezes uma melodia entra num momento e ela é uma das muitas, né? Uma estrutura muito decorrente do minimalismo, que eram essas várias sobreposições de melodias, e aí isso inclusive é uma guerra hoje, aí a gente ainda não tem uma resposta definitiva sobre isso. Então eu te diria assim, a gente pode seguir, existem alguns artistas que seguem a forma clássica de verso-refrão, mas dentro das linhas eletrônicas de maior ligação com o conceito, não tem isso. Às vezes só tem às vezes só tem uma frase. Aliás, tem música que tem uma palavra. É verdade. É super interessante, assim, é muito mais, é a estética do som e do ruído, sabe? Então é muito mais como você recria aquilo, passa por uma coisa meio da poesia concreta, passa por outros campos da estética da arte que tem como proposta a quebra de fórmulas. Então eu te diria que até por conceito não segue fórmula nenhuma. Pode passar por ela e pode não, sabe? Legal. Vamos então aqui a próxima pergunta da Marta Queiroga. Ela pergunta o seguinte: compor usando o computador não pode engessar o processo de composição, já que nós temos normalmente a tendência de sermos mais exatos na frente do computador e menos emocionais? Pergunta da Marta Queiroga. O que você acha, Cândida? Então, vai depender do que a gente está chamando de composição aqui, né? Então, se a gente está pensando na atuação do compositor como um cara que está preparando o jingle para um institucional para o dia seguinte, que está preparando a trilha para um filme, que está preparando, não sei, tantas outras possibilidades que um compositor tem. O computador, ele é o instrumento principal, inclusive. Porque sem essa estrutura, por exemplo, é impossível você conduzir uma composição, por exemplo, de várias cenas de um filme. Então, assim, se a gente está pensando na composição mais popular, vários artistas se sentem mais à vontade com o instrumento, né? E aí, de novo, eu acho que tem uma confusão entre compor e produzir. Eu senti essa confusão também na pergunta, acho que tá um pouco embaralhado. Pois é, então assim, é que tem gente que já compõe produzindo, isso é interessante também. O próprio processo da produção, ele já é a criação da obra, que é até muito como é a música eletrônica. A música eletrônica, ela é assim, quando a gente parte de um beat, começa a sobrepor todas as camadas de sintetizadores e de estruturas percussivas e tal, a gente já está produzindo, não existe aquela fase, cheguei com uma cifra e uma melodia, e aí agora como é que a gente grava isso? Não existe isso. A música eletrônica, ela é bem assim, né? Agora, eu diria também assim, é muito importante a gente não ter muito limite também de qual é o certo e qual é o errado para compor, né? Existe muita gente que compõe super bem, sem, inclusive, nenhum instrumento. Eu conheço vários que chegam com a melodia pronta, melodia e letra pronta, e nem tocam o instrumento.
Tem outros já que tocam instrumentos e aí funcionam bem lá com instrumentos e precisam de um violão para compor, precisam de um piano para compor. Eu, por exemplo, componho muito com piano, adoro quando não tenho piano para compor, ou estou com um parceiro que só toca um violão, uma coisa assim. Acho que isso sempre inspira a composição para um outro lugar, porque o piano ele tem uma linguagem muito dele, sempre sai um negócio ali mais triste, sai uma coisa lá dela, né? Sempre vai sair aquela coisa mais romântica no piano. Já o violão, ele tem um aspecto mais percussivo, eu termino levando para uma coisa diferente, que tem uma outra vibe, que é a vibe diferente do piano. E quando eu estou compondo já direto com o computador, também já é uma outra coisa, eu termino levando para uma coisa mais conceito, porque eu tenho ali uma infinidade de sons disponíveis para mim, de programações diferentes, então sempre a gente tem mais recurso e isso vai mudando essa criatividade de uma maneira diferente. Então eu diria assim, o computador, ao contrário de atrapalhar, ele pode ajudar muito o processo de alguém. Eu acho que ele é muito válido se você estiver ali explorando recursos. Agora, vai depender do compositor. Por exemplo, se você nem sabe usar um software diferente e aí vai gastar meia hora para descobrir o que faz um botão ali para não sei o que, abrir um canal novo, aí realmente não tem condições de você ficar compondo na frente do computador. É preferível criar a estrutura no celular, gravar no celular e depois levar para produzir depois da composição já feita, né? Então escreve a composição primeiro e depois vai para a fase da produção. Eu tenho visto assim com artistas mais populares que esse é um processo mais orgânico para eles do que já produzir no computador, a menos que seja uma pessoa que realmente domine muito bem o software e já queira produzir compondo. Aí é outro papo mesmo. E a próxima pergunta ela tem tudo a ver com essa resposta, inclusive, Cândida. A Lil, né? Ela diz o seguinte: eu componho já produzindo. Eu abro o software, componho e sei exatamente como a canção vai ficar. Já consigo ter o norte. É certo ou errado? Bem interessante, né? Ela já é uma compositora que já vê a faixa finalizada, né? Então, isso é muito bom, né? Isso daí, pô, acordou com essa inspiração toda na cabeça, isso é maravilhoso. Eu diria que isso é extremamente válido, né? Então, assim, inclusive desenvolver para conhecer cada vez mais o software, e mais recursos, e mais sonoridades, e mais possibilidades. O nosso grande perigo é sempre a gente ficar usando sempre as mesmas coisas, a gente termina ficando limitado a um grupinho de ideias e fica rodando ali, preso naquele círculo. O computador é muito bom para ajudar a gente a arriscar coisas novas, porque às vezes o instrumento, você entra da limitação mecânica do instrumento em si, né? Ou da sua voz, ou do que você consegue fazer no instrumento. Já no computador você não tem limite, né? Bom, se você domina o software, você não tem o limite mecânico, né? O limite do humano. Você pode ali criar várias coisas e você não tem a limitação de ter orçamento para contratar não sei quantos músicos. Você tem realmente, o computador te dá muita possibilidade de investir na sua música de uma maneira diferente. Então, assim, se essa moça aí acorda com a produção toda na cabeça, oh meu Deus, que maravilha, isso é o ideal, né? Isso é o que a gente quer, né? Todos os dias acorda e diz: Senhor, por favor, me aqui ajude a ter a ideia dessa produção aqui o mais rápido possível. É isso aí. Já pula várias etapas, já vai onde tem que ir, né? Quer dizer, mais um dia, mas é um dia ganho, né? E aí fazer isso para outros, né? Que aí de produtor, de compositor, já pula para produtor e aí já abre um outro mercado também de fazer isso para outros artistas, que tem vários artistas que só compõem, não produzem, tem vários produtores que não compõem. Então, poder, né, articular as colaborações, as parcerias para poder o nosso mercado sempre andar muito e sempre lembrar isso, que a gente sozinho, escondendo ideia em casa, não vai a lugar nenhum, se não tiver realmente inserido aí, compartilhando coisa e julgando menos, porque, Vinícius, eu vou te dizer, o que eu mais vejo aqui é nego que primeiro se destrói de tanta crítica, né? Que acha que tudo que faz é muito ruim ou tudo que faz é muito bom, não tem meio termo de nada. Segundo, que fica nessa coisa de não querer compor com os outros ou compartilhar e tudo mais, e acha todo mundo ou muito ruim ou superior a todo mundo. Enfim, tem umas maluquices na cabeça de mundo que às vezes eu não entendo, né? A gente fica assim, a gente está trabalhando para se sentir bem nesse negócio, ou que jogo é esse? Que tanto jogo de competição é essa? E música não pode entrar nessa competição, senão a gente realmente fica
cheio de paranoia, não consegue produzir. E produção ainda mais no mundo hoje como está, meu Deus do céu, tudo tão complicado. Se não tiver muito parceiro para levar as coisas adiante, a gente não consegue realizar, não. Totalmente. Cândida, a próxima pergunta é do Miguel. Miguel pergunta assim: como um compositor brasileiro pode se destacar fora do Brasil? Acho que o Miguel sacou, né, que você está aí fora do país e quer ter algum insight, né, de alguém que está aí em loco, né? O que você diria para o Miguel, Cândida? Com essa pergunta aí, eu escreveria uma enciclopédia Barça inteira, né? Essa daí é essa pergunta do milênio, né? Nem a do século. De novo, vai depender do nicho, né? De onde a gente está inserido. Segunda coisa que é o seguinte, mercado internacional é um negócio gigante. A gente está falando mercado internacional América Latina, a gente está falando América do Norte, a gente está falando Europa, porque todo mundo fica olhando só para os Estados Unidos e a gente tem um mundo inteiro aí, ainda mais com a internet conectando todo mundo. Existem, de fato, muitas oportunidades de troca. Eu sempre falo isso, o negócio é troca. Por quê? Porque tem muito talento, gente, todo canto do mundo. Não é que o nego está esperando fulaninho super gênio chegar no outro lugar achando que não tem nenhum outro músico sensacional lá. Isso daí é uma ilusão que a gente tem que tirar, porque isso inclusive gera muita frustração. A galera chega achando que, sabe, vai ser o rei da cocada preta, e não é assim. Tem muito músico bom no mundo todo, muita gente muito preparada, que toca vários instrumentos, que produz, que isso, que aquilo. Então é assim, eu digo assim, se destacar é singularidade, não tem para onde correr, porque hoje já foi o tempo, eu acho que assim, século passado, competência técnica era uma coisa que levava as pessoas longe, né? Uhum. A gente está num momento hoje que é o contrário disso. Todo mundo já tocou rápido, forte, já fez isso tudo, todo mundo já provou competência. Agora o que a gente está buscando é conteúdo. É assim, quem tem alguma coisa diferente para falar. Não é mais ser bom ou ser isso, aquilo outro. Ou então você é bom num caminho muito inovador. Por exemplo, o Collier, que tem um caminho jazzístico totalmente criado ali pelas fusões que ele foi juntando de linhas diferentes. Então, assim, como é que um compositor se destaca no mundo internacional? Primeiro, precisa conhecer qual é o mercado para que ele está falando, certo? Sempre tem que ter um diálogo muito bom com managers e produtores daquele lugar. Não existe colocar na internet e achar que vai ser descoberto. Isso daí a gente também já sabe, né? Uhum. Se não tem investimento muito estratégico e bem feito, não existe visualização nenhuma na internet. Não adianta achar que o japonês vai descobrir sua música maravilhosa, que isso não existe também. Então, carreira é um negócio, eu digo que é igualzinho você abrir uma loja de alguma coisa, tem que ter plano de negócio, tem que ter equipe de trabalho, equipe de divulgação, equipe disso, daquilo outro. Hoje fala-se, por exemplo, que o investimento na música é aproximadamente de 20% a 30% do orçamento de um lançamento. Então você imagina, se você gastou no CD de 20% a 30% do custo total de um projeto, o restante desse valor é toda a estratégia de criação de lançamento. Então lançamento tanto virtual quanto físico, né? Uhum. Então, a gente precisa também ter essa ideia do que é o processo como um todo, que não é só a música. Essa música ela tem que estar em diálogo com o restante do projeto, né? Que é as próximas etapas que vão acontecer. E eu diria assim, voltando aí mais, né? Menos business, falando mais do compositor brasileiro, a gente tem certamente um lugar muito especial no mundo. A música brasileira é reconhecidíssima no mundo todo. O músico brasileiro é muito famoso. Agora, vamos contar. Ele é famoso pela história da música brasileira. Você fala música brasileira no mundo, imediatamente a associação primeira que a gente tem é com a bossa nova, certo? Bossa nova com o samba. Hoje a gente tem o funk muito bem representado dentro da cena eletrônica também. Queiram ou não, a verdade é que eles chamam de electronic Brazilian music, e tem muitos mercados interessantes. É muito importante também essa flexibilidade para entender esses vários mercados, e precisa ser muito específico. A verdade é essa, que não tem uma fórmula, né? E também, se existe uma fórmula, ela valia ontem. No próximo dia essa fórmula ela já é diferente, porque a gente tem esse mundo mudando muito rápido.
Então, é uma pergunta muito difícil de responder, né, Vinícius? São aspectos dessa pergunta que a gente vai respondendo, mas eu não consigo dar uma resposta fechada para isso, não. Você acha que o fato de morar fora do Brasil, morar no lugar onde você, de repente, está mirando, como um mercado, é importante, é interessante? Não há a menor dúvida. Você está no lugar onde você vai nos eventos, onde você conhece pessoas. Isso daí tem um impacto imenso. Inclusive, eu diria isso daí. Você quer que a sua música seja conhecida num lugar X, vá lá, dá uma voltinha. E outra coisa também, às vezes a gente sonha que nossa música, esse lugar é o lugar. Sempre falo, vai lá ver, porque a nossa imaginação, ela nem sempre ela é a realidade, né? A gente fantasia muito também. E é muito importante a gente ter dados, né? Ir conhecer, dialogar com pessoas daquele lugar. A gente tem um meio, eu tenho muito cuidado com isso, que é o seguinte, pessoas às vezes investindo mundos e fundos em estratégias que não são bem estudadas, ou em pessoas, esse meio também tem muitas pessoas que infelizmente não estão preparadas para darem uma orientação adequada e terminam se aproveitando do sonho. A gente está lidando com sonhos de pessoas, às vezes, muitas vezes, com realizações de vida, é tanta coisa emocional ligada ao caminho da arte. Ela não é só... Ninguém abre uma padaria dizendo, esse é o sonho da minha vida, né? Não, pode ser que tenha, mas não é uma coisa. Mas as pessoas gravam um álbum porque é o sonho da vida delas. Então é uma coisa muito delicada como é que você balanceia esse aspecto emocional como negócios. Aí, ao mesmo tempo, é tão emocional que a pessoa esquece do aspecto comercial do trabalho dela, se ela quer que tenha resultado, né? Se é um álbum para uma realização filosófica, artística, e não tem expectativa nenhuma, maravilha. Agora, se tem, aí a gente tem que pensar muito bem qual é a estratégia que está sendo feita, o que vai fazer. E eu diria que, obviamente, está presente aqui nesse mundo, circulando nos festivais que eu estou hoje. E isso mudou muito minha forma de atuação como artista. Eu sempre tive um desejo eu queria ser tudo, de A a Z, experimentar todas as possibilidades do caminho criativo. E no Brasil isso não é muito entendido, né? O compositor, ele é compositor de música. Quando eu falo hoje em transmídia, interdisciplinaridade, o próprio doutorado que eu tenho hoje não tem no Brasil. Então eram formas de arte que só quando eu saí que eu consegui encontrar. Agora, eu poderia ter ficado e realizado outras coisas muito legais também. Eu tenho vários amigos muito bem resolvidos e felizes e produzindo aí também coisas muitíssimo interessantes, né? E saem, às vezes, para um festival ou outro. Isso é uma outra possibilidade também. Eu não digo que o caminho internacional é a saída para todo mundo, não. Legal, Cândida. Foi um prazer enorme te receber nesse episódio. A gente vai ficando por aqui, terminando essa edição. Você que está ouvindo e não ouviu a parte 1 do episódio sobre composição musical com a Cândida também, procura aqui no histórico, nos episódios anteriores e escuta, porque vale a pena. E se você não se inscreveu para receber as próximas edições, cara, se inscreve, seja no YouTube, se você estiver ouvindo no YouTube, no Spotify, enfim, na Apple Podcasts, enfim, no Cashbox, não sei qual player você está ouvindo, mas se inscreve para assim que ser lançado você receber a notificação, tá legal? É isso, eu fico por aqui e te vejo em breve no próximo episódio do podcast do Palco Digital. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.